Vamos falar então do assunto da semana, né, gente? É o assunto que realmente parou, né, a nossa semana. Semana que vem também promete bastante, porque, olha, a retomada do julgamento do recurso contra a cassação de Antônio Denário no TRE de Roraima já tem data marcada. Vamos ver. A retomada do julgamento de um dos processos de cassação do governador de Roraima, Antônio Denário, e do seu vice, Edilson Damião, foi marcada para a próxima terça-feira, dia 20, às 18 horas, aqui em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral. A primeira sessão do julgamento aconteceu na última terça-feira no TSE e foi suspensa pela presidente da Corte, a ministra Carmen Lúcia, em acordo com os demais ministros. Durante a última sessão aqui no TSE, os ministros fizeram a leitura do relatório sobre o caso e os advogados de defesa e acusação fizeram suas sustentações orais. O julgamento é sobre um recurso apresentado pela defesa do governador contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, que cassou 3 vezes o mandato do governador por abuso de poder econômico e político durante as eleições de 2022. O advogado especialista em direito eleitoral e mestrando em direito constitucional, Alex Landislau, nos explicou o que vai acontecer na próxima sessão, que acontece na próxima terça-feira. A possibilidade de retorno do julgamento do recurso do governador na próxima semana. Agora, no final da tarde, foi publicada a pauta de terça-feira, dia 20, então retorna o processo a partir de terça-feira. Já passada a fase de leitura de relatório e sustentações orais, vai já para a leitura do voto da relatora e depois a colheita dos demais votos, entendendo aí que não terá pedido de vistas, porque foi um acordo que deu para entender que o tribunal fez na sala de togas. Então, terça-feira nós podemos ter a conclusão desse processo. Se o tribunal entender em manter a cassação do governador já imposta pelo TRE, aí toma posse o presidente da Assembleia e eleições suplementares aí ou no dia 10 de novembro ou no dia 1º de dezembro, de acordo com a resolução que será editada ainda pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. É isso, né, gente? Como eu falei, o assunto da semana, realmente clima tenso aqui na nossa política, porque querendo ou não, né, como a gente sempre vem falando, é um governador, né, o nosso representante, o chefe do Poder Executivo Estadual, que está envolvido nesses escândalos, que está respondendo esses processos, né? O julgamento, como a gente viu, vai ser retomado na próxima terça-feira, dia 20, e é claro, você vai ver toda a cobertura aqui na TV Norte Boa Vista, todo o Grupo Norte de Comunicação está empenhado nesse assunto, nessa pauta que importa pra gente, né? Querendo ou não, é o nosso governador, você não pode ter votado ou não no governador Antônio Denário, mas é, querendo ou não, atualmente o nosso representante. E aí vale a pena destacar para você aí de casa que o governador está respondendo por inúmeros processos, como eu falei, mas o que a gente está falando aqui, né, o que está sendo julgado, o primeiro, é justamente sobre o uso indevido do dinheiro, né, gente, da máquina pública. A gente falou aí, viu, né, que um desses processos é justamente a distribuição de cestas em período eleitoral. Né? Muita gente fala assim, estão perseguindo o Denário, querem caçar o Denário, né, os apoiadores, querem não sei o quê, não sei o quê. Você aí de casa sabe o que está acontecendo? Sabe por que o governador está realmente respondendo a esse processo, né? Porque ele foi cassado aqui e está respondendo agora no TSE. Porque justamente, gente, ele fez a distribuição, né? Houve a distribuição das cestas básicas em período eleitoral. E sabemos que aqui no Brasil há um calendário eleitoral a ser respeitado por todos que se candidatam. Não importa se é governador, se é vereador, deputado federal, senador, estadual, enfim, todo mundo tem que respeitar o calendário eleitoral. Né? E a gente, se você me permite aí de casa, eu até dei uma pesquisada para contextualizar você aí de casa. Porque, como eu falei, o calendário eleitoral ele é bem direto, né? E válido para todos os anos de eleição no Brasil, independente do estado. Né? E aí, gente, olha só, na resolução fala assim, ó, a partir do dia 1º de janeiro de 2022 e também 2024, que é o ano 2022, lembrando que foi o ano de campanha eleitoral, onde o governador Antônio Denário concorreu e foi reeleito, né? Ou seja, até do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2022, a época, e também 1º de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2024, olha só, data a partir da qual fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios
por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Calma! Caso em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa, certo? Aí a parte 3 fala a seguinte: data a partir da qual, ou seja, 1º de janeiro, fica vedada a execução de programas sociais por entidade nominalmente vinculada a candidata ou candidato, por este medida ainda que autorizados em lei ou em execução orçamentária no exercício anterior. Lei 9.504/97, artigo 73. Então, assim, eu li aqui para vocês poderem entender o que está barrando, o que está ocasionando, qual foi o erro. Justamente a distribuição de cestas básicas em período eleitoral. Então, o calendário estava vigente, estava valendo o calendário. Então, houve aí a distribuição de 50 mil cestas básicas por todo o nosso estado de Roraima. A gente viu, né, que havia toda uma divulgação midiática da parte do governador, que era até então candidato à reeleição. No ano anterior, Gabi, também foi distribuído 10 mil em 2021, 50 mil cestas básicas em 2022. Ano em que, como eu vi aqui, como a gente leu, como eu li para vocês aí de casa poderem entender, era proibido de 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022. Este ano a mesma coisa, gente. Ou seja, existe um calendário a ser seguido. Não é de bolo. A Justiça Eleitoral não permite qualquer coisa, não. O candidato tem que saber o que faz e o que não deve ser feito. Não deve ser feito nada, nenhuma distribuição de bens, de valores, de programas sociais não podem ser executados. É bem claro na resolução do TSE. Se você aí de casa tiver alguma dúvida, gente, é só botar na internet que vai lá, tá bem explicadinho. Então, a gente só queria frisar isso para vocês, você aí de casa entender o que está em pauta. Né? Por que existe esse processo, entre outros processos, né? A gente só falou de um, que foi justamente da distribuição das cestas básicas em ano eleitoral, que o governador Antônio Denário vai ser julgado na próxima terça-feira, dia 20. Isso é um dos processos, tá bom, gente? Se você, claro, quiser ficar mais por dentro, entender direitinho os outros processos que ele está respondendo, o Portal Norte vai ter todos os detalhes para você aí de casa. Mais uma vez, destaco que o Grupo Norte de Comunicação em Brasília vai estar na pauta e vai trazer todos os detalhes para você. Segunda-feira promete, você vai ver todos os detalhes aqui com a gente, o que acontece, e na terça-feira é o grande dia. Será que teremos mais um governador cassado aqui em Roraima? Vamos ver, vamos esperar. Povo na TV sempre às 11 horas da manhã com Camille Lima. Tá na hora comigo, Gabriela Garcia, às 5h30. É o jornalismo do Grupo Norte de Comunicação da TV Norte Boa Vista, deixando você de casa sempre atualizado.